O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Oi meninas, tudo bem com vocês? E como vocês já viram aqui no título do vídeo, hoje eu vim fazer uma resenha de um filme super lindo e ele é super inspirado, ele é totalmente voltado para a área do casamento. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem qual filme que é. Mas antes de começar a falar do filme, eu quero deixar um aviso aqui. Eu vou começar uma série nova aqui no canal, que vai ser a série Casamento Cristão. Eu ainda não sei direito quais os dias que eu vou estar postando o vídeo, mas eu vou me organizar certinho e depois vocês vão ficar sabendo mais pra frente. Mas enfim, só pra deixar avisado vocês que agora vai ter uma rotina de vídeo de casamento aqui no canal. Então, para você que já é casado, fica ligadinho aí no canal, porque agora vai ter várias dicas sobre casamento. Você que ainda não é casado também, fica ligado para você já ir se preparando, porque um dia você vai se casar e você precisa estar preparado. Então, bora parar de blá 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 e bora falar sobre o filme. O filme ele relata a história de um casal que tá passando por uma crise ali no casamento, ao ponto de um não se importar mais com o outro ali, com o que o outro acha, deixa de achar. Isso acaba acarretando várias brigas, discussões, ao ponto de ter o grito, gente. Gente, o grito no casamento, para quem é casado, sabe que o grito é uma coisa terrível no casamento. Porque o grito ele vai acarretando uma coisa atrás da outra, sabe? O grito ele traz o desrespeito, o grito ele, nossa, gente, é terrível. Então, para quem é casado, se estiver tendo grito no casamento, corta, gente. Em uma dessas discussões, a mulher ali do filme, né, que eu não me recordo o nome agora, ela acaba pedindo divórcio pro marido dela, o Caleb, o nome dele eu me recordo, mas o dela não. Mas enfim, ela acaba pedindo divórcio ali em uma dessas discussões, e ele, claro, né, com todo o orgulho dele de homem e tal, ele acaba aceitando o divórcio, mas é claro que ali por dentro ele não estava muito feliz com essa decisão dela, porque a gente não casa, né, gente, para separar, a gente casa para ficar junto, tal, mas ele com todo o orgulho dele, ele acaba aceitando o divórcio. E como todo ser humano, depois os dois acabam procurando os amigos para poder estar desabafando ali, contando o que estava acontecendo com eles. O Caleb ele procura um amigo dele, que no caso o amigo dele é cristão, então acaba dando uns conselhos bem sábios para ele. Agora já a mulher, ela acaba procurando as amigas dela e como toda boa mulher, né, acaba tomando as dores ali da amiga. Então acaba dando conselhos não muito agradáveis, não muito sábios, acaba dando um pouco de conselho errado. Não é bem isso que a gente tem que fazer, né, gente? A gente tem que nessa hora agir com sabedoria. Se for para dar um conselho, a gente tem que dar um conselho com sabedoria, não usando o nosso emocional, porque às vezes a gente acaba levando pelo lado emocional, então a gente acaba dando um conselho não muito legal. Então os dias vão se passando e os dois continuam se tratando como os dois estranhos dentro da própria casa. E ali os dois, um não fala com o outro, não olha para o outro, não se importa com o outro, ao ponto de dormir separado, em quartos separados ali. E os dois continuam ali levando aquela situação sem tentar fazer nada para poder estar mudando ali, né, aquilo que está acontecendo, sem tentar reverter a situação, né, pelo fato do orgulho, nenhum nem o outro dava o braço a torcer. Até que a esposa dele acaba olhando com outros olhos para um parceiro dela de trabalho, pelo fato dele tratar ela com respeito, com carinho, para ele ser uma pessoa gentil, né? Então ali ela acaba olhando para aquele parceiro dela de trabalho com outros olhos, né? E as amigas, claro, né, sempre colocando uma lenha na fogueira. E o Caleb, então, totalmente para baixo, porém com seu orgulho acima, né, do que ele estava sentindo ali, ele foi desabafar com o pai dele, e o pai dele, sim, eu posso dizer que foi um instrumento usado pela mão de Deus, porque foi aonde que Deus usou ali ele para poder estar ajudando o filho dele, né, a estar restaurando seu casamento. Então ali ele foi conversar com o pai dele, e o pai dele deu conselhos super sábios, conselhos realmente vindo do céu, vindo de Deus, para poder estar dando ali pro seu filho. Então ele perguntou pro filho dele se ainda existia alguma coisa dentro dele que queria salvar aquele casamento. E como eu disse antes, sempre tem, né, gente? A gente não casa querendo se divorciar. A gente não casa pensando que vai se divorciar. Então sempre tem aquela coisinha ali dentro que quer sim restaurar um casamento que parece estar perdido. Então, claro que ali dentro dele também tinha, né? Apesar de todo o orgulho que tinha acima de todo o sentimento, mas tinha sim aquele sentimento que queria recuperar o casamento dele, porque ele não queria perder o casamento dele. Então o pai dele entregou para ele um diário, que era um diário onde se encontrava 40 desafios, o desafio do amor, que é onde ele deveria fazer um desafio a cada dia. No começo ele não gostou muito da ideia, não queria muito fazer. Nos primeiros dias ele até fez de qualquer jeito,
E um dos desafios pede para ele estar comprando um presente para ela, para poder estar demonstrando aquilo ali que ele sentia por ela. Então ele liga numa floricultura e pede para entregar uma das flores mais baratas que tinha ali na loja, né? Porque no momento era aquilo ali que ele sentia por ela, era aquilo ali que ele poderia estar fazendo por ela. Então a reação dela quando ela vê aquelas flores é pegar as flores e jogar no lixo. Então, quando ele vê que ela teve essa atitude, ele se desmotiva totalmente. Ele fica totalmente frustrado, como se ele estivesse fazendo algo e não estava tendo um retorno. Então, ele vai novamente ali conversar com o pai dele. Então, o pai dele fala para ele que ele tem que se firmar com Deus, que ele tem que ter uma amizade com Deus ali, para Deus poder estar ajudando ele nesse recomeço, para Deus ajudar ele a reconstruir o casamento. Só que ele não quer nem saber de Deus, né? Ele quer saber de reconstruir o casamento dele, quer saber do emprego dele, só que de Deus ele tá pouco se lixando, ele não quer saber muito de Deus. Porque Deus está deixando ele passar por aquela situação, né? Ele não entende muito bem o trabalhar de Deus. Então ele fala que não quer saber de Deus porque Deus está deixando ele passar por aquela situação, que Deus não está olhando para ele, que Deus não sei o quê, só reclamando de Deus, né? Então ali o pai dele, com toda a sabedoria novamente, pergunta para ele o que está acontecendo, por que ele está frustrado e tal. E ali ele começa a falar que a mulher dele é totalmente ingrata, que ele está se esforçando, que ele está fazendo tudo o que pede ali no desafio, só ela não era merecedora daquele esforço que ele estava tendo ali com ela. E ali, com toda a sabedoria, o pai dele usa aquilo ali para poder mostrar para ele que na vida espiritual também é assim, né? Como que ele queria que Deus agisse para ele se ele estava sendo totalmente ingrato com Deus? Muitas das vezes na nossa vida também é assim. O pai, ele tá o tempo todo ali chamando a gente, demonstrando amor, demonstrando carinho, no livramento muitas das vezes, e a gente não dá esse mesmo retorno para Deus. A gente não dá esse mesmo amor que a gente recebe. A gente só quer. E muitas vezes, quando a gente não consegue, a gente é ingrato. A gente não agradece, a gente reclama. A gente também tem um casamento com Deus. A gente também tem uma aliança com Deus. Então, é muito parecido ali as coisas, as situações são meio que parecidas, mas é que realmente é assim, gente. Porque ali ele se esforçava, ele estava mostrando ali da forma que ele achava que ele se esforçava, né? Que na verdade ele estava fazendo de qualquer jeito, mas para ele estava se esforçando e ela estava sendo ingrata. E com Deus é a mesma coisa. Deus, ele dá o amor dele pra gente, ele dá tudo que ele pode pra gente, ele deu o filho dele pra gente e a gente é ingrato com Deus, a gente é totalmente ingrato, não sabe agradecer, não sabe devolver o mesmo, retribuir o mesmo amor que ele tem por nós. Então ele entende a mensagem que o pai dele quis passar para ele e ele decide que ele vai mudar, que ele vai se firmar com Deus e que dali para frente ele vai tentar sim reconstruir o casamento dele, mas de uma forma melhor, principalmente com Deus na frente, guiando ele, mostrando para ele ali o que ele deveria fazer, dando sabedoria para ele. Um dos grandes problemas ali do Caleb e também um problema que tem em vários casamentos é que o Caleb, ele era viciado em pornografia e ali várias vezes a mulher dele já pegou ele ali no ato e aquilo ali acarretava muitas coisas ruins, não só para ele, mas para todo casamento que tem pornografia, isso acarreta só coisa ruim. Só você coloca em cima do seu parceiro uma expectativa que muitas das vezes você não vai encontrar. Porque aquela pessoa ali que você escolheu para ser sua esposa, para ser seu esposo, ele é um escolhido de Deus, ele é um homem de Deus, um homem de família. Então você não vai encontrar aquelas mesmas coisas que você vê ali na pornografia, você não vai encontrar no seu escolhido. Aquilo ali acarretava muitas coisas ruins para o casamento dele. Ele era totalmente viciado naquilo e muitas das vezes a mulher dele chegou a presenciar aquilo. Tem coisa pior do que isso. A esposa vê aquilo, vê que ela é inútil, que ela não está sendo suficiente para o seu marido. Então, muitas das vezes ela chegou a presenciar aquilo ali, ele vendo aquilo, e ele era totalmente viciado. Era uma coisa que muitas vezes ele não queria, só que ele não conseguia negar aquilo. Ele não conseguia rejeitar aquilo. Ele sempre tinha que estar ali se alimentando daquilo. E mesmo com toda a dificuldade, mesmo com toda a rejeição, toda a negação ali da esposa, o Caleb ele continuou fazendo o desafio e depois dessa conversa que ele teve com o pai dele, ele passa a fazer o desafio com amor, com mais carinho, com mais dedicação, realmente fazer o desafio de verdade. Uma das cenas mais fortes, um dos melhores desafios que ele cumpriu ali, na minha opinião, é o sente o desejo ali de estar vendo a pornografia. Então ele lembra do desafio do amor e ali ele pega o livro e quando ele vai ler, cai bem no dia que fala que o mal a gente tem que tirar pela raiz. Não adianta a gente querer dar uma podadinha porque ele vai florescer novamente. E toma uma coragem e ele tira ali o computador dele
E ele leva o computador no quintal e ali ele quebra o computador com toda a ira, com todo o ódio daquilo que está acontecendo no casamento dele. Ele quebra, destrói o computador, destrói o mal pela raiz. E quando a esposa dele chega ali e vê que ele destruiu o computador, é claro que ela ainda tá com o orgulho dela acima, mas ela já sente uma coisinha ali. Só que o orgulho, né, por ser tão grande, na cabeça dela passa, o que ele tá querendo com isso? O que ele tá querendo me mostrar com isso? Se ele pensa que isso vai me convencer, não vai me convencer. E a gente, mulher, é assim, né? A gente é birrenta, a gente é teimosa, também agia dessa forma dele, mesmo com todos os desafios, ela já estava percebendo que ele estava diferente, ela começa a perceber ali que ele está diferente, agindo de uma forma muito estranha, e mesmo assim, ela continua com maus olhares ali pro parceiro dela de trabalho. Então ele convida ela para jantar, ele dá uma rosa para ela. Então o Caleb começa a perceber, né? Ele começa a perceber ali que a esposa dele tá com olhos para outro homem, que ele tá perdendo a esposa dele. Mas mesmo assim, ele não para de fazer o desafio, ele continua fazendo o desafio. A esposa dele, ela estava doente e ela estava precisando de alguns equipamentos ali para melhoria dela, para melhoria da saúde dela, uma cama, uma cadeira de rodas, se eu não me engano. E ela precisava muito, só que ela não tinha o dinheiro para poder ela estar pagando aqueles equipamentos. E o Caleb, ele guardava um bom tempo dinheiro para um barco, que era o sonho dele, ter um barco. E ela precisando desses equipamentos, um certo dia ela vai lá no lugar onde que ela ia comprar, onde que ela ia retirar os produtos, e então a mulher ali, a recepcionista, ela diz que já foi pago os equipamentos, já foram entregues, e ela fica muito feliz, porque ela pensa que foi o médico, o amigo dela de trabalho, que pagou aquilo ali para ela. Então ela fica totalmente feliz e ela chega lá no onde ela trabalha, no hospital, e ela agradece ele, e ele com toda a siniqueza dele do mundo, nem sei se existe essa palavra, mas ele com toda a siniqueza do mundo, ele age como se fosse ele realmente que tivesse pago aquilo, e ela fica totalmente feliz e mais iludida ainda com ele, né? Mais interessada ainda, mais boba ainda, né? Por ele ali. Certo dia ela fica doente, ela pega uma gripe, então ela não vai trabalhar, ela fica em casa de cama. E ali o Caleb leva café na cama para ela, leva remédio para ela na cama, e ela vê a mudança dele. E ela estranha, né? E ela pergunta o que ele tá querendo com aquilo, por que ele tá fazendo aquilo, que ela não quer que ele faz aquilo. Ele ainda assim, ele persiste ali, ele fica ali com toda humildade, então ele pede perdão para ela, ele diz que ama ela, mas ela ainda assim, com todo o orgulho dela, ela não dá o braço a torcer. Então ela pergunta por que ele tá fazendo isso, e ali ela mostra para ele que ela encontrou o diário onde tem todos os desafios do amor. Porém, ela não sabia que ele estava fazendo o desafio, gente. Ela só encontrou depois o diário. Nesse mesmo dia que ela ficou doente, ela encontra o diário e mostra para ele. E mesmo assim, ela não dá o braço a torcer ali, ela continua dura, ela persiste ali naquela ideia dela de divórcio. Depois de um tempo, quando ela melhora, ela volta lá naquele lugar onde ela fez a retirada dos equipamentos que ela precisava para a mãe dela. Se eu não me engano, ela vai buscar algum documento, algum papel, e ali ela pergunta novamente quem foi que pagou. Ela fala o nome, na verdade, né? Ela fala o nome do amigo dela de trabalho, e ali a recepcionista fala que não foi ele que pagou, que quem fez o pagamento foi o marido dela. Então ali ela nem deixa a recepcionista terminar de falar, né? Ela sai totalmente emocionada porque ela não fazia ideia que tinha sido ele que tinha feito isso. E ele nem chegou a comentar com ela. E ela vai ao encontro dele lá no. Ele é bombeiro, gente, eu esqueci de falar, mas ele é bombeiro. E ela vai ali no posto de bombeiro e ela vai ao encontro dele totalmente emocionada. E quando ela chega ali, ela pede perdão para ele, ela pede para ele aceitar ela novamente. E ali os dois se abraçam e é uma cena muito linda, que é onde que você vê ali que os dois estão se perdoando, que os dois realmente se amam e que muitas vezes a gente quer jogar fora um casamento por bobeira, por uma coisa que a gente nem sabe muitas das vezes o porquê que aquilo ali está acontecendo. Foi uma coisa boba que começou e gerou um tumulto em cima do outro, uma tempestade no copo d'água, né? Como todo mundo fala, mas na verdade não era necessário. Se um dos dois der o braço a torcer, o casamento pode ser restaurado, pode ser renovado. E ali a gente vê a restauração no casamento dos dois, onde os dois se abraçam e a gente vê que os dois se amam realmente. E é muito lindo. E o filme ainda não termina assim,
porque depois mostra uma cena dele com o pai dele conversando no mesmo campo ali onde o pai dele sempre instruía ele. E ele tem uma mágoa muito grande da mãe dele, o Caleb, porque a mãe dele, ela havia se separado do pai e depois os dois acabaram voltando. E na mente dele, o pai dele sempre aceitou a mãe, né? E na mente dele, quem tinha feito o desafio era o pai. Quem tinha feito o desafio do amor era o pai, para resgatar a mãe que tinha ido embora. Mas na verdade não. E ali o pai dele conta para ele que quem fez o desafio do amor foi a mãe. Foi a mãe dele quem fez o desafio do amor. E ali também ele totalmente emocionado, ele não acredita, né? Que ele sempre pensou que foi o pai que correu atrás da mãe. Só que não, foi a mãe que correu atrás do pai. Foi a mãe que tentou reconstruir o casamento com a ajuda de Deus. Foi a mãe que fez o desafio do amor ali para poder tentar resgatar o casamento dela com o pai dele. Então ele sai dali do campo totalmente emocionado e vai correndo ao encontro da mãe. E ele abraça a mãe dele, pede perdão para ela, perdão pelo tempo que ele perdeu, né? Guardando essa mágoa dela, guardando esse rancor dela, totalmente desnecessário. Então ali os dois também se abraçam, se reconciliam e é muito lindo o final do filme. Enfim, o filme ele é lindo, ele mostra o agir de Deus ali naquela família, ele mostra o renovo de Deus, a reconstrução daquele casamento firmado em Deus, e ele é muito lindo, gente. Se você ainda não assistiu, você tem que assistir, porque ele é totalmente inspirador, ele te inspira. E falando em inspiração, ainda não terminei essa resenha. Quer dizer, a resenha eu terminei, mas ainda não terminei o vídeo. O filme ele fez um grande sucesso e em várias lojas já tem para vender o Desafio do Amor. Esse é o meu. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem vários modelos para vender. Tem um que é uma caixinha que vem vários cartãozinhos dentro com o desafio de cada dia. Mas o meu é esse livrinho. Eu ganhei ele no encontro de casais que eu fui. Já faz um bom tempo que eu ganhei, só que eu nunca usei ele porque eu nunca precisei, na verdade, né? Já faz mais de 2 anos que ele tá guardado. Só que agora eu decidi que eu vou fazer o Desafio do Amor. E ele é assim, ó. Ele é um livrinho mesmo, um diarinho, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele tem assim, ó. O desafio, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem o desafio. E aqui no finalzinho, tem perguntando como que foi o seu dia. E você vai escrever aqui embaixo como que foi o seu dia aqui. Tá? E o meu, ele é desse jeito. E agora a surpresa para vocês, gente. O que vai acontecer aqui no canal? Lembra no começo que eu falei sobre a série do Casamento Cristão? Então, para iniciar essa série, eu vou estar gravando para vocês como que vai ser o meu desafio do amor. Então, todos os dias eu vou fazer o desafio do amor e eu vou estar gravando junto com vocês, mostrando para vocês como que vai ser eu fazendo o desafio do amor. Então, eu vou iniciar lendo o desafio, depois no final do dia eu vou falar como que foi e como que foi o meu dia, o que eu achei do desafio. Então, todos os dias vai ter vídeo. Durante os 40 dias, se eu conseguir postar todos os vídeos, eu vou estar postando para vocês acompanharem comigo como que vai ser o meu desafio do amor. Eu espero que eu consiga fazer, eu espero que eu consiga postar os vídeos, que é muito importante, e eu espero muito, muito, muito que vocês gostem dessa nova série aqui do canal. Então, para iniciar a série do canal, a gente vai fazer junto esse desafio do amor. Então, você aí que está precisando também de dar um up no seu casamento, vem comigo e vamos fazer esse desafio do amor que a gente vai conseguir. Beleza, gente? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!